Boa noite. Meu nome é Marcelo Dias. Estamos aqui hoje a convite da União Espírita de Advertência Fraternal para fazer uma exposição sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós sabemos que durante essa pandemia as casas religiosas não estão abertas e nós que divulgamos a doutrina estamos gravando as palestras e as casas então disponibilizam pelos canais da web. E hoje então nós somos convidados a fazer essa exposição para que a gente possa refletir um pouco, para que a gente possa entender um pouco sobre as palavras de Paulo. Nesse mês de maio, a União Espírita de Advertência Fraternal comemora o mês dos sentimentos. E essa epístola de Paulo, ela nos remete a um sentimento cristão muito forte, ela nos leva a uma reflexão muito boa em relação ao nosso modo de vida, às coisas que a gente acredita e professa. Falar de Paulo de Tarso é interessante porque a sua conversão se deu na estrada de Damasco, onde ele estava indo prender justamente quem curou a sua cegueira. Ele estava indo em busca de Ananias. E em determinado momento, na estrada de Damasco, a figura de Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? E ele então fica cego. E quem devolve a ele a visão é justamente Ananias. Então é aquelas coisas divinas que acontecem, né? E por que então é interessante frisar essa conversão de Paulo? Porque de maior perseguidor do cristianismo, ele se tornou um dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo. E pregou para aqueles que não acreditavam, para aqueles que questionavam essa doutrina, o que se torna então mais difícil. Porque falar de Jesus para quem acredita é mais fácil. E para falar para quem não acredita, principalmente naquela época cheia de intolerâncias, cheia de crenças, de guerras religiosas, não que hoje não tenha, mas naquela época era mais. E Paulo comprou a briga. Paulo se transformou. Era um doutor da lei, foi considerado até por aqueles que o conheciam como maluco. Ele falou, ele ficou maluco, ele esqueceu de quem ele era. E realmente ele se esqueceu de quem ele era, quis abandonar quem ele era para seguir o seu caminho de divulgador da doutrina do Cristo. Então, no Novo Testamento, existem 14 cartas de Paulo, onde uma, que é a Epístola aos Hebreus, alguns não atribuem a ele a autoria. Mas não vem ao caso, não vale a pena entrar nessa polêmica, mas são epístolas, todas elas com fundamentos doutrinários e práticos. E essa, aos Efésios, ela possui 6 capítulos, que nós vamos falar dela de uma forma mais resumida. Mas antes de falar da epístola, é interessante a gente falar de Éfeso, uma cidade que na época tinha 250 mil habitantes, ou seja, uma cidade grande, uma cidade que teve um papel fundamental no início do cristianismo, no início da divulgação do cristianismo, devido à sua efervescência. Ela ocupava um lugar muito importante, como uma província. Muitos historiadores, muitos filósofos, professores, estudiosos, artistas, e Paulo de Tarso lá, durante um bom tempo, pregou e divulgou o Evangelho de Cristo. Até em determinado momento, está em Atos dos Apóstolos, ele ensinou os ensinamentos, né, de Jesus na escola de Tirano. E Tirano era um filósofo da época que tinha uma sala de aula onde as pessoas estudavam. E Paulo, então, impedido de falar na sinagoga, ele foi ensinar durante 2, 3 meses nessa escola de Tirano. Em Éfeso também foi onde João escreveu o seu evangelho.
e também a conversão do primeiro filósofo cristão chamado Justino, que morreu depois como Marte. Ele foi decapitado justamente por entender e divulgar os ensinamentos cristãos. Éfeso, então, tem o seu valor nessa questão histórica de ser uma das primeiras cidades onde o cristianismo foi bem forte. E lá foi fundada, então, uma igreja de Éfeso. E Paulo, mais tarde, escreveu essa epístola, que é considerada também, ela é chamada como uma das epístolas da prisão. O termo correto que é usado são epístolas do cativeiro, que possivelmente ele escreveu quando estava preso em Roma. Outras epístolas também foram escritas quando ele estava preso, mas uma delas é essa epístola aos Efésios, que é composta de 6 capítulos, onde Paulo de Tarso, muito emocionado, muito consciente do que estava escrevendo, ele dá um monte de conselhos para aqueles cristãos da época. E é crença geral também dizer que ele não escreveu somente para os efésios essa epístola, ele escreveu para todas as igrejas circunscritas naquela região, para que a palavra dele sobre o que ele professava naquele momento fosse mais difundida. Mas ficou conhecida, entrou para a história cristã e bíblica como epístola aos Efésios. Então, o que a gente pode dizer em relação a essa epístola? Antes, dá um conselho para a gente, quem quiser, quem puder, ler esse livro, Paulo e Estevão. Um livro excelente que nos dá assim, uma visão muito interessante de como foi essa conversão de Paulo, da luta que ele teve para se tornar quem ele é para a comunidade cristã. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da epístola de Paulo aos Efésios. Ele nos convida a vivermos a espiritualidade enquanto estamos neste plano. Então, no decorrer dessa epístola, ele cita bem essa necessidade nossa que temos que viver e podemos viver de forma cristã, habitando o planeta Terra, mas vivendo da mesma forma a espiritualidade. E por que ele falava isso? Porque tanto naquela época como agora, aí é que a gente entra numa questão interessante em nível de atualidade, porque o que ele falou 2000 anos atrás, a epístola foi escrita entre os anos 61 e 65 da nossa era, então quase 2000 anos atrás, ele já falava da intolerância que existia, daquela briga que existia de ser cristão ou não, e ele queria deixar bem claro assim também, que seria um egoísmo da pessoa ter essa vida cristã, ter essa consciência cristã e não compartilhar com os demais. Achar que só ele, só nós estamos certos por ter essa consciência e não querer espalhar para os outros. Ou seja, eu vou viver aqui, eu vou me salvar, a salvação era muito explanada naquela época. A gente sabe que a doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista, ela é uma doutrina, acima de tudo, de transformação, e ele pregava também essa transformação. Mas em relação a isso, deixando bem claro que nós podemos sim viver num planeta doente, viver num mundo doente, mas não sermos doentes espirituais, não deixando de lado a crença de poder, de ser necessário a gente colocar essa reflexão de transformação. Ele relata que podemos viver conforme o cristianismo prega, mesmo que seja um mundo onde muitas pessoas ainda não se sentem capazes de viver em conformidade com os ensinamentos. Nós nos pegamos pensando muitas vezes, o que nós estamos fazendo de certo? O que nós estamos fazendo de errado? E é legal, é necessário essa reflexão. Essa reflexão é uma reflexão íntima,
que nós temos que fazer diariamente. O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de errado? Está lá também no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Santo Agostinho fala do conhecimento de si mesmo. E isso é uma necessidade que nós temos. Fazer essa reflexão diária. Onde eu estou errando? Onde que eu estou acertando? O que eu posso fazer para melhorar? Então, naquela época, Paulo já propunha essa reflexão e deixava bem claro que nós podemos sim viver neste mundo de forma a ter a nossa vida social e ao mesmo tempo sermos cristãos. Deixou bem claro. Ele falou: examinai tudo e retirai o que é de bom. É uma das passagens dele, uma das frases dele, que ele deixa bem claro. Então podemos fazer. Outra palavra que veio aqui no momento à mente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Outra passagem de Paulo também. Deixando bem claro, podemos fazer tudo, mas nem tudo é conveniente que se faça. Então, nessa epístola aos Efésios, ele botou isso aí também como forma de reflexão para a gente. Ele faz uma analogia em determinado momento, por quê? Como nós dissemos, ele passou algum tempo ensinando na escola e para os Efésios, depois com o fundamento da igreja, ele também esteve presente lá, e ele lembrava, essa epístola dele é para lembrar aos Efésios algumas coisas que ele havia ensinado. Em determinado momento, então, ele faz uma analogia à conversa de Jesus com Nicodemos, onde o mestre questiona o rabino sobre as dúvidas espirituais que Nicodemos tinha. Como pode vocês, sábios nas coisas da terra, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, não entender o que estou falando? Jesus questionou Nicodemos assim. Então Paulo também nessa epístola, ele faz com que os efésios lembrassem dos ensinamentos de Cristo, que Paulo ensinou, das questões espirituais. Ele cita algumas passagens assim, de uma forma bem forte, fala, olha, lembrem-se que foi dito. Então, solicitando aos efésios que façam essa reflexão. E nós talvez sejamos efésios no mundo atual. Nós somos aqueles, talvez em determinados momentos, temos que nos lembrar e fazer esse questionamento, falar por que eu ainda não estou seguindo da forma que deve ser feita? Por que eu ainda não estou fazendo da forma que deve ser feita? Vale ressaltar que Éfeso também é considerado o ponto culminante do trabalho missionário de Paulo de Tarso. Foi lá, inclusive, onde ele escreveu a Epístola aos Coríntios. E também é interessante um fato citado por Flávio Joséfo, que é um historiador judeu do ano 39, e essa passagem, inclusive, existe no livro Paulo e Estevão também, sobre as pregações de Paulo e a festa que existia dedicada à deusa Diana, onde havia um lucro muito grande pelos mercadores naquela época. E as pregações de Paulo fizeram com que essa festa ficasse em segundo plano e que o lucro já não era tão grande como em tempos anteriores. Isso fez com que ele se organizasse em movimentos, fazendo com que as pregações de Paulo começassem a ter as pessoas do lado de fora, falando que não estava certo, que não era correto, e dando vivas a deusa Diana. Em alguns momentos de violência, até invadiram os locais onde ele pregava e quebraram tudo, mas mesmo assim Paulo continuou com a sua luta. E mais tarde, então, nessa epístola, ele lembrava aos Éfesos sobre a necessidade de manter a sua fé cristã. E Flávio José cita, inclusive, que essa festa era uma festa cultural da época e que existia o templo dedicado a Deus Diana como uma das 7 maravilhas do mundo e por aí vai. Um templo luxuoso que existia. Então a gente vê como que a palavra de Paulo adentrou fortemente nessa situação. E nessa epístola, então, Paulo cita também, fazendo analogia ao ensinamento de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai,
ou seja, o ensinamento que está no capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus fala que a casa do Pai é o quê? É o universo. Quem é o Pai? É Deus. Qual a casa de Deus? O universo. Então existem várias moradas na casa de meu Pai. Existem várias moradas no plano espiritual, vamos dizer assim. Para cada um de nós vai ter uma morada de acordo com a nossa evolução. E nessa epístola, Paulo lembra disso, citando, como nós falamos, a epístola era composta de 6 capítulos. E Paulo cita 6 vezes lugares celestiais, ressaltando a existência desses lugares, pedindo para que eles pudessem rebuscar dentro de si e pensar que lugares são esses. Que lugares celestiais são esses prometidos para nós por Jesus? E são lugares que existem, lugares espirituais. Está lá na Bíblia, que é comum a todas as religiões, para quem quiser tirar dúvida. João capítulo 14 e também nessa epístola aos Efésios, Paulo deixa bem claro, citando esses lugares celestiais, que são os diversos planos existentes. Ainda é interessante a gente colocar também que todas as epístolas, elas têm a parte doutrinária e também a parte prática. Nessa parte doutrinária dessa epístola aos Efésios, Paulo cita a necessidade, ele aconselha a necessidade da organização individual e coletiva das pessoas no templo religioso. Então, olha como é que é atual esse ensinamento. Deixando bem claro assim, todos são úteis. Todos têm uma responsabilidade. E hoje é assim também. Nós frequentamos determinada casa, uns são dirigentes, outros são oradores, outros são médiuns, outros são colaboradores da casa, no entendimento fraterno, em campanhas fraternas, e não somente na casa espíritas, em outros templos religiosos também existem pessoas que fazem da mesma forma. Então Paulo não citou determinada religião, até porque naquela época não existia uma religião não existiam religiões como existem hoje. Ele citou simplesmente a necessidade da organização individual e coletiva das pessoas que compõem uma determinada casa religiosa e chamava atenção para que eles se organizassem individualmente e coletivamente no sentido assim, todos nós somos úteis dentro do que podemos fazer e do que temos possibilidade de fazer. Outra situação que ele coloca para a gente, talvez seja até a chave dessa epístola, as bênçãos espirituais. Ele cita as bênçãos espirituais como sendo provindas de Deus, provindas dos ensinamentos de Jesus. E quais as bênçãos que a gente pode citar? Primeiro, a oração. Oração como bênção? Sim. A partir do momento que nós tenhamos a consciência de como deve ser feita a oração, nós vamos entender a forma de orar. O que Jesus colocou para a gente? São 3 formas, são três situações da oração. Pedir, louvar e agradecer. Com fé. E ele batia na tecla. Paulo, batia na tecla. A fé. Nos diálogos de Jesus com os apóstolos, ele sempre colocou a necessidade da fé. A fé como acima de tudo. Ore, mas ore com fé. Peça, mas peça com fé. Tenha certeza do que você está pedindo, que Deus lhe ouvirá. E Paulo vem ressaltando isso nessa sua carta. Orar com fé. E a oração é uma bênção. Ah, mas eu não sei fazer prece, eu não sei falar palavras bonitas. Não é isso que ele queria dizer. Ele queria dizer o seguinte: ore sabendo o que está dizendo, pedindo com consciência o que você quer, o que você necessita. E Deus vai ouvir, vai chegar a ele. Mas, ressaltando novamente, frisando, ore com fé. Vá para um lugar reservado, eleve o pensamento a Deus, peça auxílio dos mentores espirituais, mentalize a figura do Mestre Jesus e faça a sua prece. É isso que ele colocava. Gente, olha como que é atual. Precisamos, nos dias de hoje, pensar dessa forma também. Orar com fé. Paulo colocava também para a gente a necessidade do estudo.
do estudo do Evangelho de Jesus. Como dissemos antes, ele, impedido de ensinar nas sinagogas, ele procurou a escola de Tirano para difundir os ensinamentos. E nessa sua carta, ele colocava a necessidade que os frequentadores continuassem a estudar o Evangelho de Jesus. De que forma? Reunindo-se em grupos, tirando dúvidas, conversando sobre os ensinamentos, pensando no que não compreenderam, e sempre teria alguém coordenando. Timóteo, que era um dos seus seguidores, era um daqueles que estavam sob direção da igreja de Éfeso, também teve uma epístola direcionada a Timóteo. Então, hoje existem as pessoas nas casas religiosas que são as pessoas designadas para esses estudos. Eu volto a ressaltar, olha como que é atual a epístola. Paulo nos convidando ao estudo do Evangelho do Cristo. Aí, o que eu digo novamente? Eu gosto sempre de citar os 5 passos. Primeiro, eu tenho o Evangelho em casa. Segundo, eu abro o Evangelho. Terceiro, eu estudo o Evangelho. Quarto, eu compreendo o que está escrito. E o quinto, mais difícil, mas mais necessário, pratico o Evangelho. Mas esses 5 passos eram necessários e continuam sendo necessários. E de que forma vem a compreensão? A partir do momento que eu tenho dúvidas, eu vou ter pessoas ali do meu lado para tirar minhas dúvidas. Porque realmente, se você estudar sozinho, é complicado. Daí a necessidade das palestras, daí a necessidade dos cursos que as casas nos oferecem, da troca de ideias, de dúvidas, de esclarecimentos, um debatendo com o outro. E olha como que ele já estava pensando lá na frente, o que a gente faz hoje nas casas, Paulo já colocava como necessário esse debate, essa possibilidade de conversar, essa possibilidade de troca de ideias. Então, o estudo como forma de entendimento e compreensão gera a prática do Evangelho. Uma necessidade que temos hoje de estudar. E ele ressalta nessa carta aos Efésios, lembrando, vocês já estudavam, voltem a estudar, continuem a estudar para aplicar. Esse é um conselho doutrinário mais do que necessário nos dias de hoje. Agora, o que acontece com muitos de nós? Eu não tenho tempo. Como não tenho tempo? A gente tem tempo para tanta coisa. Agora, principalmente nesses dias, a gente está tendo até mais tempo. Mas quando tudo voltar à normalidade, vamos administrar melhor nosso tempo e guardar um momento para esse estudo. O culto do Evangelho no lar, que a gente sempre fala, são 15 minutos por semana. 15 minutos por semana que a gente vai estar abrindo as portas do nosso lar para que Jesus entre. A gente vai estar conversando com os nossos familiares sobre as palavras do Mestre. E a gente fala que não tem tempo. Eu não tenho tempo para dedicar 2 horas na semana para ir à casa espírita, assistir uma palestra, participar de um estudo. Vamos pensar melhor nisso aí. Vamos pensar melhor de que forma que a gente pode contribuir mais em cima de tudo que a gente está refletindo nesse momento aqui. É um chamamento que ele fazia para a gente e torna-se necessário ainda no dia de hoje. Ou seja, administrar o nosso tempo melhor para sobrar tempo para o estudo do Evangelho de Jesus. Os dons espirituais. Eu tenho dons espirituais? É uma pergunta que a gente faz, muitas vezes até inconscientemente. Todos temos dons espirituais. E nessa carta, Paulo ressalta como conselho doutrinário para que a pessoa possa enxergar que dom espiritual que ela tem e utilizar esse dom espiritual de forma útil. Nós costumamos dizer na doutrina espírita, do dom da mediunidade, por exemplo. É um dom gratuito que vem de Deus. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. É um ensinamento do Cristo. Então, o dom espiritual que cada um de nós tem
ele deve ser compartilhado de forma gratuita, de forma humana, de forma humanitária, de forma a dar para quem necessita, que seja uma palavra de consolo. Irmã Dulce falava para a gente que todas as pessoas, quando chegassem próximo a nós, deveriam sair melhores do que chegaram, ou no mínimo da mesma forma que chegaram, nunca piores. Isso é um dom espiritual, o saber ouvir, o ombro amigo, escutar a pessoa no que ela necessita. Não precisa nem falar, escuta, para ouvir. Um abraço que hoje a gente sente tanta falta, aquele abraço aconchegante, dá esse abraço, dá um sorriso, dá um bom dia, mesmo que a pessoa não responda aquele bom dia. É gratuito, dê de coração. É o que eu estou falando da coisinha básica. Agora, aquele talento que cada um de nós tem. Juntar o meu talento com o seu talento, nós vamos fazer uma analogia com aquela canção. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Vamos precisar de todo mundo. Então, desenvolver esse dom espiritual é necessário. E ele colocava isso para a gente. E, novamente, frisando, é atual a necessidade desse desenvolvimento. Como que a gente tem, deve e como desenvolver? Entendendo o que nos cerca. O que é que eu faço, o que é que eu sinto de diferente que eu posso compartilhar com alguém? Vamos procurar, estudar, conselho, desenvolver esse dom para que ele possa atingir o objetivo. Para isso é necessário entender. E entender, aí já entra outra colocação, entender os sinais que chegam para a gente toda hora, compreender esses sinais que nos são enviados. Eu penso em alguma coisa e essa coisa acontece. É normal isso? É natural. Muitas pessoas nos perguntam assim: Marcílio, eu tenho assim uma situação que eu durmo e muitas vezes eu saio do meu corpo e ando pela casa e vejo as pessoas. Normal, completamente normal. É um desdobramento. Paulo de Tarso teve um desdobramento e ele cita isso em Atos dos Apóstolos. Não sei se no corpo ou se fora do corpo. Ou seja, ele já colocava lá dessa possibilidade do desdobramento espiritual como sendo um dom. É um dom que deve ser trabalhado, que deve ser entendido e até desenvolvido num determinado momento, caso haja necessidade, sendo bem acompanhado, sendo bem preparado. O outro dom que a gente tenha de um tratamento, de atendimento fraterno numa casa espírita. Quantas pessoas chegam precisando do nosso aconchego, do nosso conselho? Eu não tenho essa mediunidade de trabalhar no sentido de curar, que isso, inclusive, as curas na igreja de Éfeso eram praticadas. E isso até na época também é citado no livro Paulo e Estevão, como sendo uma situação que levou a polêmicas e até a brigas, porque aquilo incomodava naquele momento. Hoje em dia a gente tem os tratamentos espirituais, gratuitos, lógico, e as pessoas trabalham lá, porque elas estudaram, foram preparadas, foram desenvolvidas para fazer aquele atendimento. Mas o atendimento fraterno também é necessário. Então, esse dom espiritual que Paulo de Tarso citava ali com tanta veemência é uma bênção espiritual também dentro da parte doutrinária da epístola. Chegando então na parte prática. A parte prática no sentido, principalmente, ele nos convida, se na questão doutrinária ele nos convidou a fazer uma reflexão quanto a viver o mundo material, mas sendo cristão com a possibilidade de viver o mundo espiritual. Esse é o conselho doutrinário que até o momento a gente está refletindo aqui que ele fala. Na questão prática, ele nos convida justamente a viver a vida dele, de Paulo de Tarso, ou seja, ele nos convida a praticar a mudança. Ele nos convida à mudança. Qual mudança? Mudança espiritual, mudança na forma de agir e de pensar. Aí voltamos novamente todo o quadro. Como mudar espiritualmente? Volta à reflexão. Quem eu sou? O que me leva a procurar
a espiritualidade? O que me leva a procurar o centro espírita? Eu quero paz? Sim, todos nós queremos paz, mas essa paz inicialmente está onde? Está aqui, ó, está dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente entenda que essa busca espiritual ela é individual, ela precisa de quê? De um primeiro passo. E quem que tem que dar o primeiro passo? Nós. Nós somos os mais necessitados a dar esse passo. Então, essa busca espiritual, essa transformação espiritual que ele nos convida, é nesse sentido. Faça, abandona aquela visão turva e comece a enxergar a vida de forma diferente. Forma de pensar e agir. Naquela época lá, ele já pregava a questão da intolerância. E a gente tem que parar com essa mania, é uma coisa que a gente sempre fala. Julgar, nós temos que parar de julgar. E nós julgamos. A forma de agir e pensar que ele coloca para a gente é isso. Eu estou julgando ainda. A pessoa não entende, a pessoa não compreende. Não está no momento dela ainda. Vou insistir? Vou dentro do que ela conhece, dentro do que ela suporta, tudo à medida da sua maturidade espiritual. Não nos colocando na posição de sermos melhores do que ninguém. Não, de forma alguma. Até aí entra a questão da forma de pensar e agir. Ah, mas eu queria tanto que fosse rápido essa mudança. Não é rápido. Novamente, cito a questão da homeopatia. Glóbulo por glóbulo, gotinha por gotinha, até curar o fundo. A mudança espiritual, a transformação de vida espiritual é da mesma forma. Passo a passo, aos pouquinhos, e não pensando que vai sair da casa espírita com asinha nas costas, auréola na cabeça, virei anjo. Não, não é assim. A mudança vem de forma contínua, de forma progressiva. E isso no pensar e no agir, que a gente vai começar a ter contatos. A partir do momento que a gente começa essa transformação, interiormente a gente começa a se cobrar. E fica assim, poxa, eu não devia ter feito isso. É natural. Porque quando você começa a pensar dessa forma, é que você já está começando a sua transformação. Está começando a se cobrar. Pô, não estou agindo assim ainda? Eu tenho que parar, eu tenho que analisar. Ótimo. Aí que começa a forma de pensar e agir diferente. Qual é o outro conselho prático que eles nos dão? Abandonar o ser antigo. Aí vamos entrar no momento atual. 2020. Aí no momento atual que a gente está passando. Já falamos várias vezes, a gente conversa, tá aí a rede social, tá todo mundo comentando em relação ao que a gente está passando. Momento melhor que esse não existe. Nós temos que pegar esse momento atual e utilizar como forma de abandonar o ser antigo que éramos. E aí é que entra o engraçado, né? Será que ele já previa há 2000, quase 2000 anos atrás, que haveria essa transformação, essa necessidade de transformação, de abandono do ser antigo? Porque lá na epístola ele deixa bem claro. Ou seja, então naquela época já haviam problemas espirituais, já havia essa necessidade de transformação, já havia essa necessidade de mudança. E no tempo atual, então, não tem como a gente negar, não tem como a gente negar e não ver que vai ser necessário daqui para frente essa mudança, abandonar todos os pensamentos antigos que a gente tinha. A gente pensa atualmente aquelas pessoas que a gente vê pelas ruas e são invisíveis aos nossos olhos. Vamos pegar a nossa cidade como exemplo. A cidade de 250 mil habitantes, como era a cidade de Éfeso. Volta Redonda hoje deve ter 250 mil habitantes. Nós não conhecemos todo mundo que habita na cidade. Mas quantas pessoas que a gente convive todos os dias, na rua que a gente mora, no trabalho que a gente exerce e no ônibus que a gente pega,
No trajeto que a gente faz, a gente não conhece as pessoas. Ah, mas eu sou tímido, não tenho essa facilidade de comunicação. Ok? Mas a gente julga essas pessoas? Sim, infelizmente nós julgamos por aparência, por forma de agir, por conduta. A gente não conhece a pessoa, não sabe da vida dela. Não estou dizendo que a gente comente com outra pessoa, mas a gente vê aquilo ali e fica assim, pensando: nossa, como é possível ela agir dessa forma? A gente se olha no espelho, a gente está vendo também que muitas vezes a outra pessoa também pode estar olhando a forma que a gente está agindo. Então, chegou um ponto que a gente não pode mais pensar em olhar para a pessoa e não enxergá-la, ou enxergar somente o lado negativo. Isso é abandonar o ser humano antigo que nós éramos e pensarmos daqui para frente de como que vai ser o mundo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu penso da seguinte forma: hoje, daqui para frente é assim, se eu tenho um, eu tenho metade. Se eu tenho dois, eu tenho um. O mundo tem que passar, vai ter que passar a ser mais solidário. Se você já pratica essa solidariedade, ótimo, mas você vai passar a praticar mais. Se nós não praticamos ainda, nós vamos ter que começar a praticar com mais veemência, abandonando esse ser antigo que nós éramos. E olha que eu falei isso aí de uma forma assim resumida, porque se a gente for afunilar, se a gente for colocar com mais ênfase, dá mais 45 minutos, 50 minutos de reflexão. Isso vai fazer com que a gente vá de encontro a uma nova vida. Uma nova vida proposta de transformação nesse mundo tão complicado que a gente está vivendo. E não tem receita, não tem receita para a gente poder seguir no sentido de transformar tudo de uma hora para outra. Não, não tem receita. Mas como então, não tendo receita, eu vou ter que ir de encontro à nova vida? Volta tudo o que a gente falou até agora. Refletir diariamente, começar todos os dias a fazer as coisas de forma diferente. Ou então começar a fazer a coisa certa, como sempre deveria ter sido feita, e nós perdemos em algum momento essa oportunidade. Aí eu fico pensando como que Paulo de Tarso era sábio, que ele já propunha isso para a gente há 2000 anos atrás. E olha o exemplo que ele teve de transformação de vida. Os apóstolos de Jesus, a gente estudando um pouquinho os evangelhos, transformação de Mateus, por exemplo, que era um publicano, um cobrador de impostos. Ele chegou no momento que ele realmente abandonou tudo que tinha para seguir Jesus, porque ele tinha uma vida boa, uma vida relativamente estruturada, mas não se sentia feliz. E Jesus questionou ele sobre essa felicidade. Você está feliz? Pensa aí. Se você estiver feliz, ótimo. Se não tiver, vem comigo, vem me seguir. O que ele fez com Pedro? Era um pescador. Qual que era a atividade de Pedro? Saía de manhã, pescava seus peixes, vendia, arranjava sustento para a família e vida que segue. E ele chegou para Pedro e propôs: agora você vai ser um pescador de almas, você vai ser um pescador de homens. E assim ele foi puxando para o lado dele os seus discípulos, de acordo com a característica de cada um, e ele já sabia, eles já estavam escolhidos por ele para que pudessem segui-los. E Paulo, voltando aqui, ele teve contato com Pedro e perseguiu Pedro, até prendeu Pedro. E depois voltou à igreja, à casa do caminho, sendo recebido por Pedro e tornando-se um orador, um pregador na casa do caminho. Então, olha como é que o mundo naquela época já capotava, já dava voltas. Isso fez com que ele, então,
se tornasse o grande divulgador que foi, o grande mensageiro e até hoje é dos ensinamentos de Jesus, como nós dissemos lá no início, com 13 cartas escritas aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Coríntios e outras mais. E o detalhe maior, como nós falamos, essa epístola escrita no momento que ele estava preso, no momento que ele estava recluso. E a gente encerra aqui, aproveitando esses momentos finais, encerrando com uma outra passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 11, onde os fariseus queriam tentar Jesus e chegaram para ele pedindo que ele mostrasse um sinal que viesse do céu. Olha só, está lá em Mateus capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Como se ele estivesse disputando com Jesus para que Jesus pudesse mostrar sinais que vêm do céu. E qual a reflexão final que a gente faz sobre isso? Assim como aqueles fariseus, talvez hoje, muitos de nós vivem nessa expectativa de um sinal mágico para confirmar a nossa fé. A gente quer que venha, que caia do céu alguma bênção espiritual, alguma orientação espiritual, alguma sugestão divina para mudança de vida, para mudança de transformação, para abandono do ser antigo, enfim, para tudo que a gente colocou aqui. Então, se nós, aí entra assim, se nós ainda não somos capazes de ver a grandeza da nossa vida, a grandeza da natureza, os benefícios que todos os instantes nós recebemos de Deus, como sinais de mudança, não serão sinais divinos que vão mudar essa visão nossa, essa conduta. Porque o milagre está aí a cada dia. A gente acorda, a gente dorme, a gente tem um corpo para viver, a gente tem a nossa vida. É só abrir a janela e ver o sol, ver a chuva, ver a natureza. Só isso aí já faz, já era para ter essa concepção de um sinal divino. Então, que nós saibamos buscar dentro de nós os verdadeiros motivos para a nossa fé, o dom da vida e a presença de Jesus a nos orientar em tudo. De que forma? Consciente que somos pessoas ainda falíveis, pessoas que necessitamos dessa orientação, mas voltando lá à epístola como chave de tudo, consciente que o convite a essa transformação, o convite a viver a vida cristã dentro do que nos possibilita o mundo atual é necessário, não é difícil, não é impossível e podemos fazer essa transformação. E a gente agradece então a oportunidade que a casa nos concede, a União Espírita de Advertência Fraternal, da gente poder estar junto mais uma vez, refletindo sobre as palavras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e levando para cada um que possa estar nos ouvindo nesse momento a consolação e uma palavra de esperança que as coisas vão melhorar. E é interessante que a doutrina espírita já pregava: tudo passa, vai passar. Então esse momento também vai passar. E que possamos sempre estar em plenitude, serenos e tranquilos, com o coração embasado na paz, na misericórdia maior de Deus, que Ele, consciente que Ele nunca desampara ninguém. E que Jesus possa nos abençoar agora e sempre, e que possamos ter a consciência cristã da transformação diária em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.